Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Tentem retirar da mensagem aquilo que vocês sentem que ressoa com vocês, com a vossa energia, com o vosso momento. Tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que têm interesse, uma vez que estamos a finalizar o ano, e às pessoas que têm interesse a fazer o seu mapa astral para o ano de 2024, ou até mesmo um mapa cabalístico, que é um mapa único, com toda a vossa história de vida, até aos finais dos nossos tempos aqui. Não, claro que não vos vai dizer a data que vocês vão morrer, que é lógico, mas que vos dá uma grande visão do vosso propósito de vida, daquilo que vocês teriam ou deveriam estar a fazer, e orienta-vos de alguma forma a alcançar esse objetivo. Às pessoas que têm este interesse, abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão todos os meus contactos disponíveis para que vocês entrem em contacto direto comigo e obtenham toda e qualquer informação que necessitem. Também quero relembrar, não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, e se sentirem que devem partilhar os vídeos, façam-no, porque também desta forma é uma forma de agir em gratidão comigo, para com o universo, e a gratidão é um veículo que deve circular de mim para vocês, de vocês para outros e vice-versa, para que volte de novo até nós. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu tenho 3 decks em cima da mesa. Este será a energia principal ou geral do vosso mês. As energias principais para áreas da vossa vida, como finanças, amor, trabalho ou estudos, e o conselho espiritual, e também a vossa própria energia, como vocês entram o vosso mês, e o tarot, para trazer uma clarificação ou até uma explicação ou uma informação mais abrangente sobre a energia principal referente à área em questão. Como vocês todos já sabem, antes de mais eu vou invocar os nossos queridos seres de luz para que nos tragam as melhores orientações, os melhores direcionamentos à nossa vida. Volto a repetir, caso sintam que a mensagem não é para vocês, não forcem a mensagem, soltem ao universo. Caso vocês sintam que necessitam um direcionamento direcionado a vocês, exclusivamente a vocês, vocês têm que procurar alguém da vossa confiança que realmente tire as cartas ou abra o jogo somente para vocês e para a vossa energia e para as vossas questões que vocês necessitem. Isto é o conselho que eu vos dou. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que é que a espiritualidade vos quer comunicar, orientar, referente ao mês de novembro. A energia com que vocês iniciam o vosso mês, estas 2 primeiras cartas são vocês. A energia como vocês iniciam o mês, o porquê desta energia, as vossas finanças, amor ou família. Este é o lado emocional, seja que tipo for, lado emocional, ok? Trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança. O conselho da espiritualidade. Eu vou só dar uma vistinha de olhos na câmara para ver se ela está bem posicionada, para que vocês consigam ver todas as lâminas, e espero também que o som esteja em boa qualidade, porque eu comprei um microfone para quando eu me mexia, eu sentia que o som
mudava, porque eu afastava-me do telemóvel e então o som mudava. E então eu comprei um microfone, espero deem o vosso feedback se realmente o som está bom a nível da minha comunicação. Agradeço. Vamos ver qual é a energia do vosso mês. Mostrem-me, por favor, qual é a energia para o mês de novembro para Câncer. Mês de novembro, por favor, para signo de Câncer. Gratidão. Esta cartinha eu só vou ver no final da vossa mensagem, ok? Às vezes é quase como se fosse, é o que tem acontecido nos outros vídeos que já fiz, nos outros signos. É quase como se fosse a confirmação de tudo aquilo que eu tenho dito. É incrível, mas é verdade, gente. E acho que é uma forma também de vocês prestarem mais atenção a tudo aquilo que é dito durante a mensagem. Por isso é que esta mensagem só vou revelar no final da vossa leitura. E vou baralhar o tarô para ficar já preparadinho para vocês. Este tarô, como vocês sabem, normalmente eu não uso invertidos, mas neste tarô em questão ele tem invertidos, por isso eu vou utilizar também as cartas invertidas. Caiu-me aqui uma laminazinha, gente. 6 de copas que caiu aqui. Ou vocês têm aqui questões do passado a resolver, memórias, nostalgia, reflexão, também pode falar, algum tipo de negação, arrependimento. Vamos ver. Esta carta saiu por si só e caiu no chão. Há questões talvez do passado a ser resolvidas. Isto pode estar fora da vossa mensagem do mês de novembro. Ou pode ter a ver com o vosso mês de novembro, ok? Esta mensagem voou. É porque é necessário escutar. Há situações do vosso passado, ou memórias do vosso passado, ou pessoas que vocês ou se estão a relembrar, ou há questões a ser resolvidas. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar para o vosso mês de novembro. A energia com que vocês iniciam o mês, a vossa energia. Vocês têm a carta do barco. A carta do barco, ela, eu vou dizer aquilo que eu sinto, ok? Mas ela fala muito a nível ou de viagens, a nível de distâncias, movimento. Aqui podem vocês estarem a programar algum tipo de movimento, algum tipo de mudança significativa, porque o barco mostra uma distância grande ou uma mudança grande na vossa vida. O porquê? Vocês têm a carta do lírio. Vocês têm o número 3 e o 30, o que me mostra o número 33. 33 é a trindade, é o número divino, gente. 33 é um número divino. É um número divino. E eu vou voltar a iniciar. Esta é a vossa energia. Ou vocês estão a fazer uma viagem muito interior, porque eu quando olho para o lírio é como se eu mostrasse-me talvez o vosso lado espiritual ou o vosso lado de harmonia, de bem-estar. Aqui pode-me mostrar ou que vocês se tentam afastar ou se estão a tentar movimentar. Lembra-se que ainda agora falei daquele 6 de copas que caiu? É como se vocês talvez estejam a movimentar-se ou a buscar uma mudança, uma transformação na vossa vida que traga ou que significa para vocês um estado de espírito, um estado de tranquilidade, um estado de lazer, um estado às vezes até mesmo de tentar algo novo. Mas eu quando olho, eu juro que isto é realidade, eu quando olho para o barco e para o lírio, é como se me mostrasse quase como se fosse uma jornada espiritual. Ou uma reconexão, reconectar-se com o mundo espiritual. Ou com a vossa própria estado de espírito. Porque
não é só algo positivo, eu não vejo só algo positivo, é como eu visse realmente um bem-estar nesta mudança, ou nesta deslocação, ou nesta transformação. É como se eu visse um bem-estar, uma paz, uma tranquilidade. As vossas finanças, nós já vamos ver com o tarot mais a fundo. As finanças, vocês têm a carta da árvore, o que me mostra crescimento, progresso, estabilidade a nível das vossas finanças, gente. Por isso, aproveitem todas e qualquer oportunidades ou entradas, formas de angariar dinheiro na vossa vida. Porque a árvore, ela mostra realmente crescimento, estabilidade e progresso, sucesso. E volto-me a repetir, e crescimento a nível financeiro. Amor ou família, o lado emocional. E eu digo que vocês têm cartas tão lindas, gente, vocês estão, é como eu digo, é como se vocês entrassem o mês de novembro numa transição harmoniosa na vossa vida. É como se as coisas sabem quando a gente sai de uma tempestade e entra na calmaria do mar. É esta imagem que eu sinto nestas duas energias, é como se vocês estivessem a transitar para um bem-estar, para uma estabilidade, para um equilíbrio, uma harmonia, não só na vossa vida, não só em vocês, mas também com a ajuda espiritual. Por isso é que eu digo, é como se houvesse uma jornada aqui, um aprofundar ou um navegar muito dentro da sensação de bem-estar. Eu tenho que me repetir porque é a energia que mais me flui aqui. A carta da casa, vocês têm da casa, a carta da amor ou família, por isso é que eu disse casa, vocês têm o cão. O cão mostra-me lealdade, mostra-me companheirismo, mostra realmente proteção, pessoas com quem vocês confiam ou podem confiar. Eu digo-vos uma coisa, eu acho que de todos os signos que eu já fiz até agora, a vossa mensagem, as 4 lâminas que eu já virei, elas são muito, mas muito positivas. Não só a nível do vosso crescimento pessoal, como a nível do vosso crescimento espiritual, mas a nível da vossa estabilidade a nível mundo-terra, matéria. Trabalho ou estudos. Vocês têm a carta da Lua. Trabalho ou estudos. A carta da Lua pode-me falar realmente a nível de realizações de sonhos, a nível da vossa intuição, as tais bênçãos ocultas, porque a Lua às vezes a gente intui, a gente sente, mas é como se ainda não tivesse materializado na nossa vida. É como se ainda estivesse meio que no mistério das situações surgirem na nossa vida. O conselho da espiritualidade. Vocês têm a carta da foice. A carta da foice, gente, é o fim e o início. Porque a foice, ela indica a necessidade de cortar, limpar, podar. Mas também este cortar, limpar e podar faz com que haja a possibilidade de colheita e a possibilidade de fazer uma nova sementeira na nossa vida. Por isso, para mim, o conselho da carta, olha, eu quando olhei para a carta, vi agora a carta da Roda da Fortuna, o que me mostra mudanças, fechar ciclos e abrir ciclos novos. Linda a vossa energia. Deixa-me ver com o tarot, é interessante a vossa energia. Mostra-me, por favor, o que é o barco e o lírio para Câncer. Que esta viagem, esta transição, este movimento mostra-me, por favor, o que é o barco. O barco, por favor. Mostra-me, por favor, o barco. Clarifiquem-me para Câncer. Gratidão. Vocês têm o Paz de Bastos invertido. O Paz de Bastos invertido, aqui
Lembra-se ainda agora dizer que é como se vocês estivessem a sair de uma tempestade de águas turbulentas para encontrar águas mais tranquilas. O Pajem de Bastos invertido, ele fala realmente, às vezes quando a gente está com uma energia mais baixa, ou um certo aborrecimento na nossa vida, é como a gente realmente chega àquele ponto da nossa vida que a gente sabe que tem que fazer algo diferente, que tem que fazer a mudança, que tem que trazer algo novo, ou experimentar algo novo, ou vivenciar algo novo. Deixem ver a espiritualidade, o lírio. Mostrem-me, por favor, que é o lírio. Porque é em busca da novidade. Em busca da tal, como ainda agora falei, da tal bem-estar, estado de dar tréguas. Em busca de tréguas. E estas tréguas às vezes é dentro de nós próprios, não é só com o mundo externo, mas às vezes é o nosso próprio mundo interno, dar tréguas, busca de tréguas. Cavaleiro de Bastos. Buscar a tal energia que falta, buscar a tal aventura, a confiança, a conquista. E eu digo-vos muito sinceramente que eu estou a conectar aqui com um grupo de pessoas que realmente querem deixar uma certa desmotivação da sua vida, ou uma certa energia baixa, ou um certo aborrecimento, ou uma certa conflito, como ainda agora falei, para ir buscar ou conquistar, aventurarem-se em coisas novas, em recuperar a energia, o entusiasmo, a motivação e a confiança em busca de um estado de espírito de tranquilidade ou de harmonia. É como se vocês estivessem a levantar âncora de tudo aquilo que vos possa ter, de alguma forma, estagnado. Porque o Cavaleiro de Bastos é uma carta que às vezes ela é impulsiva, mas ela impulsiona ao movimento, à conquista, à ação, ao dinamismo, à atitude de querer algo. Finanças. A árvore. Mostra-me, por favor, finanças. Finanças, vocês têm o Cavaleirinho de Copas. Isso é outra lâmina, eu vou aceitar. Cavaleiro de Copas e o mundo, mas o mundo saiu-vos invertido. Cavaleiro de Copas. Ainda agora falei aqui que a árvore representa estabilidade, crescimento, sucesso, questões familiares também, mas como estamos a falar em finanças, pode ter a ver com questões familiares que envolvam dinheiro? Sim, mas é como se vocês tivessem a proposta, ok? Para este crescimento ou para este sucesso ou para esta estabilidade a nível financeiro. Mas para isso, vocês terão que completar algo na vossa vida. Que de alguma forma, lembra-se que ainda agora disse aqui que vocês podiam estar desmotivados e vocês querem ir à conquista. Pode ser isto, o concluir algo, porque a gente quando sai de um estado de espírito, de conflito, de dúvida, ou de nós nos sentirmos até estagnados, quando a gente dá o salto dessa energia, da tal baixa energia que eu ainda agora estou a falar, tudo muda. Tudo começa-se a movimentar, não só na nossa própria energia, como nas áreas da nossa vida. Porque se nós elevamos a nossa energia, gente, automaticamente todas as nossas áreas da nossa vida são elevadas com a elevação da nossa energia. Tem um upgrade de nível. E pode ser exatamente isto, porque vocês têm aqui o Cavaleiro de Bastos e aqui o Cavaleiro de Copas, o que me mostra realmente que é um mês de novembro para vocês, em que de alguma forma vocês vão atrás da oportunidade, mas também receberão oportunidades
na vossa vida. E isto tem muito a ver com a elevação, ou pela busca da elevação da vossa energia, da vossa motivação, como ainda agora falei, e isso poderá-vos ajudar a tal concluir uma situação à qual vocês possam sentir que o vosso sucesso está adiado, o medo de falhar, a tal estagnação, ou até mesmo o sentirem que não são capazes. É como se vocês tivessem a oportunidade de sair desta baixa vibração e realmente vocês abrissem-se à conquista. E no momento em que vocês abrirem-se à conquista, através destes dois cavaleiros de copas, que é a atitude, a ação, e botar o entusiasmo, aqui é a atitude, a ação, aqui é colocar o foco e a motivação, ok? Vocês conseguem realmente levantar a vossa energia e sair de uma certa sensação de estagnação ou de sucesso adiado, ou de bloqueio na vossa vida financeira, e aí entra o crescimento financeiro ou o movimento financeiro. Lembrem-se que dinheiro é uma energia, gente. Nós confundimos o dinheiro como uma coisa material, porque conseguimos pegar, conseguimos tocar, mas o dinheiro não é só algo material, ele é uma energia. E nós temos que desbloquear a energia da escassez para a energia de prosperidade na nossa vida. E isso tem a ver com a elevação da nossa energia. Tem a ver com o nosso foco em conquistar, em ser bem-sucedidos. Por mais que às vezes as coisas pareçam que não se movimentam, por mais que às vezes pareça que surge obstáculo atrás de obstáculo. O importante é não desistir, é não permitir que a gente continue a vibrar na dificuldade e na escassez. Mudar a forma como vocês veem e gerem e sentem a energia do dinheiro na vossa vida. Amor ou família? O cão. Mostrem-me, por favor, o cão. Ui, tantas cartas. Mas olha, saiu-vos aqui 3 espadas invertido, o que me mostra que vocês estão a curar, talvez através de pessoas à qual vocês sentem que podem confiar, ou que há realmente uma lealdade, um vínculo, uma conexão que vocês sentem que de alguma forma é positiva, é favorável na vossa vida. Vocês, a nível de amor ou família, vocês estão a curar. Lembrem-se do 6 de copas que eu ainda agora disse que saltou, que havia questões do passado que vocês poderiam ter que estar a lidar, ou a curar, ou a relembrar. Está aqui, a cura. O 3 de espadas fala realmente do perdão, da cura, do libertar, soltar o que causou dor, e realmente acreditar mais em vocês. 9 de ouros, ter de volta a vossa estabilidade, a vossa luxúria, o vosso sucesso. Esta carta fala muito da nossa energia. O 9 de ouros, ele remete muito à nossa energia, como sentir-nos bem, sentirmos independentes. É como se vocês soltassem uma codependência ou a necessidade de ter algo ou alguém para ser felizes, e sim, é como se vocês estivessem a ser mais... sabem quando a gente liberta aquela sensação de apego, o apego às vezes faz com que a gente sinta que necessita daquela pessoa ou daquela situação na nossa vida para sermos felizes, ou para estarmos bem, ou para ser bem-sucedidos, ou para ter uma estabilidade ou uma harmonia na nossa vida. Isso é tudo erróneo. A alegria, a felicidade, o sucesso tem que partir tudo na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Tem que partir de nós para fora. Não é dos outros para dentro. É de nós para fora. Ok? Mas há aqui algo que vos pode colocar muito em pensamento. O 9 de espadas é como se mostrasse que vocês podem estar meio um pouco ansiosos,
ansiosos. Eu não acredito que este 9 de espadas seja uma carta negativa, sinceramente, eu até vou justificá-la, mas eu não sinto que este 9 de espadas seja um pensar a nível de, como é que é dizer, negativo. Eu acho que é talvez um reavaliar, um pensar, a mente focada. Mostra-me que este 9 de espadas, olha, já saiu. O 9 de espadas é o 5 de espadas invertido. É o fim dos conflitos. Eu disse que aquele 9 de espadas eu não sentia que fosse uma carta negativa. E eu acho que é a avaliação que vocês estão a fazer do vosso passado e o vosso presente. Entendem o que eu estou a dizer? É quando a gente usa também a nossa mente para libertar o passado, que é o 3 de espadas invertido, e realmente começar a pensar. Sabem quando a gente chega àquela conclusão? Olha, chorei tanto por aquela situação, ou aquela situação me magoou tanto, mas eu agora, neste momento, eu consigo ver que estou muito melhor agora do que antes. Ou que aquela situação até me colocou num caminho ou numa situação muito melhor do que aquilo que eu estava a esperar no momento da dor. Porque vocês estão a acabar com conflitos, ok? A acabar com conflitos. Ou com conflitos internos. Por isso é que eu disse que aquele 9 de espadas eu não sentia que fosse uma carta negativa. É que o 5 de espadas às vezes não é só o conflito que o outro traz, é os nossos próprios conflitos. Lembras-te que eu disse a jornada de ficarem bem com vocês mesmos? E acredito que tenha muito a ver com o vosso lado emocional e porque quando a gente tem uma área da nossa vida bloqueada, parece que todo o resto bloqueia. Por isso é que eu digo, quando vocês desbloqueiam uma energia, todas as outras se desbloqueiam automaticamente. O oposto é quando a gente tem uma área bloqueada, nós lentamente vamos bloqueando as outras áreas todas. Ok? Excelente energia. A nível de trabalho ou estudos. Mostra-me, por favor, que é esta lua. Mostra-me, por favor, a lua para Câncer. A nível de trabalho ou estudos. Trabalho ou estudos, por favor, para Câncer. Gratidão. Esta quer sair? Ok. Olha, eu não disse a roda da fortuna que eu tinha visto a roda da fortuna, gente. Esta carta quis sair porque eu ia puxar outra e esta carta saiu-me na mão. A roda da fortuna. Mudanças. Uma virada de ponto, uma virada de sabem quando o jogo muda a vosso favor? Uma virada ao vosso favor. Boa sorte. Volto-me a repetir. Esta jornada que vocês estão a fazer, que é tal entrada de deixar algo que vos estagnou, que vos aborreceu, que vos baixou a energia, que vos trouxe um certo pessimismo, vocês ao sair em busca da tal elevação de energia, confiança, aventura, a vontade de arriscar, a vontade de aprender, a vontade de tentar coisas novas, mudará. É um ponto de viragem, ok? É um ponto de viragem positiva para vocês. O conselho da espiritualidade. Mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade, a foice. Mostrem-me, por favor, o que é a foice para Câncer. Vocês têm os enamorados invertido, ok? Os enamorados invertido, a tal clareza de tomar ou fazer cortes necessários. Lembra-se que ainda agora disse que a foice não serve só para cortar, ela limpa. Ela corta, ela poda, tudo aquilo que não ajuda na nossa colheita ou que não ajuda no novo início. Porque se vocês estão a fazer um novo início energético, há coisas que vocês terão realmente que trabalhar para fechar ciclo, para deixar atrás a dor,
ou deixar tudo aquilo que os possa ter magoado, porque os enamorados é quando, eu digo sempre isto, os enamorados é quando nós temos aquelas decisões importantes a fazer, e às vezes estas decisões importantes são muito difíceis de fazer. Por isso é que os enamorados, para mim, é uma das cartas, como ser humano, mais difíceis para nós. Porquê? Porque a nossa mente diz uma coisa e o nosso coração diz outra. E é exatamente os enamorados. É quando a nossa mente já está clara sobre a nossa decisão, mas o nosso coração impede-nos, as nossas emoções impedem-nos de tomar aquela decisão ou aquela escolha pela dor que a gente sabe intuitivamente e mentalmente que vai obter. Isto aqui, há necessidade realmente, o conselho da espiritualidade é necessidade de voltar a encontrar o vosso balanço, a vossa harmonia, a vossa lealdade para com vocês mesmos, para com os vossos objetivos, para poderem realmente tomar decisões definitivas para iniciarem algo novo, mas iniciar algo novo de verdade, não é iniciar algo novo e depois voltar ao antigo. A vossa energia do mês, que era a tal mensagem final. Vocês têm a carta do casamento, o que me mostra realmente que há aqui situações emocionais que vocês têm que trabalhar, porque esta carta diz assim: vocês estão atraindo um preenchimento emocional e amor incondicional. Lembrem-se que as coisas boas só vêm até nós se nós deixarmos para trás as coisas más ou as coisas que não serviram, para dar espaço às coisas boas, e as coisas boas vêm de acordo com o nosso nível de vibração. Nós atraímos aquilo que nós temos dentro de nós, nós atraímos aquilo que nós somos. Não se esqueçam disso. Nós atraímos aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso é que muitas vezes a gente repete ciclos repetitivos, porque há algo que nós temos que entender, trabalhar e soltar. Ok? Meus queridos, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. Às pessoas que querem ter consulta privada, fazer um mapa astral, mapa cabalístico, já sabe, abaixo do vídeo vocês encontrarão toda a informação, ou os contactos, para obter as informações. Não se esqueçam também do vosso like, comentário, e se assim sentirem, partilhar com alguém que vocês sentem que também deve escutar esta mensagem. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.